Os quatro seres vivos. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. Introdução. Os quatro seres vivos. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. Introdução. O livro do profeta Ezequiel começa com uma visão dramática. Ele viu os céus abertos e, em meio a um brilho ofuscante, viu quatro seres viventes. Ele os descreve da seguinte forma. Os seus rostos eram assim. Cada um dos quatro tinha rosto de homem, e cada um tinha, à direita, rosto de leão, e à esquerda, rosto de boi. Cada um tinha também rosto de águia, 1:10 da manhã. João teve uma visão semelhante, registrada em Apocalipse 4. 6,7. No centro, ao redor do trono, estavam quatro seres viventes, e eles eram cobertos de olhos, pela frente e por trás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Quais são os significados dessas visões e desses quatro seres vivos? Quatro homens, um cobrador de impostos, um homem de ocupação desconhecida, um médico e um pescador, escreveram biografias de Jesus Cristo. Seus nomes eram Mateus, Marcos, Lucas e João, provavelmente não o João que escreveu o Apocalipse. Eles jamais imaginaram que seus escritos, junto com os de Pedro, Paulo e outros, seriam adicionados às escrituras sagradas dos judeus, tornando o livro posteriormente conhecido por milhões como a Bíblia. Jamais imaginaram que o que escreveram seria traduzido para centenas de idiomas. A própria ideia provavelmente os teria chocado. Mateus, Marcos e João, sendo judeus, certamente sabiam da visão de Ezequiel, mas não tinham ideia de que o que escreveram tivesse qualquer relação com ela. Sem saber, estavam desempenhando um papel em seu cumprimento. Esses quatro evangelhos correspondem, em ordem, aos quatro seres viventes. Mateus. O evangelho de Mateus corresponde ao primeiro ser vivo, que é um leão. O leão é o rei dos animais e, portanto, Mateus vê Jesus como um rei. A própria Bíblia associa o leão à realeza e à tribo de Judá, da qual Jesus veio. Em Gênesis 49:9-10, Jacó profetizou: Você é um filhote de leão, ó Judá, você retorna da presa, meu filho. Como um leão, ele se agacha e se deita, como uma leoa, quem ousa despertá-lo? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de comando dentre seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a quem obedecerão as nações. Mateus era um funcionário do governo e o mais indicado dos quatro escritores dos evangelhos para ver Jesus como um rei. Mateus inicia seu evangelho com as palavras, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Em seguida, ele traça a linhagem de Jesus desde Abraão até Davi, passando por todos os reis de Israel. O que poderia ser mais apropriado para aquele que estava destinado a sentar-se no trono de Davi? Somente Mateus registra a visita dos magos e suas palavras. Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. No final de Mateus, ao comissionar os discípulos, Jesus disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Estas são as palavras de um rei. Marcos corresponde ao segundo ser vivo, o boi, que é um animal servo. Consequentemente, ele vê Jesus como um servo, o exato oposto de um rei. Servos são pessoas desconhecidas, e isso se encaixa no fato de Marcos ser um homem de ocupação desconhecida. Suas palavras iniciais são simplesmente o princípio do Evangelho sobre Jesus Cristo. As seguintes palavras, o Filho de Deus, encontradas na maioria das Bíblias quase certamente não estavam no texto original, mas foram uma adição posterior. Não há genealogia, nem qualquer tipo de história de nascimento.
Você não esperaria nenhuma dessas para um servo. Marcos também não registra muitos ensinamentos. Seu evangelho é todo sobre ação. Jesus está servindo seu Pai. Apropriadamente, para um servo, o evangelho de Marcos é o mais curto. No final de Marcos, ao comissionar os discípulos, Jesus disse: Estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Ele estava falando das ações que seus servos realizariam. Como pode um homem ser rei e servo ao mesmo tempo? Não há dois papéis mais opostos. Aqui na Inglaterra, como em vários outros países, a rainha é apenas a chefe constitucional do país. Nos tempos antigos, os reis realmente governavam seus países e tinham poder absoluto. Eles estavam mais próximos dos presidentes e primeiros ministros de hoje, mas ainda mais próximos dos ditadores modernos. Os primeiros capítulos de Samuel descrevem a coroação de Saul, o primeiro rei de Israel. Samuel resumiu a relação do rei com seus súditos com as palavras: Vocês mesmos se tornarão seus escravos. Um rei nos tempos antigos podia ordenar a execução imediata de qualquer um que o desagradasse, e isso acontecia com frequência. Um servo, por outro lado, era alguém sem direitos de qualquer tipo. Ele tinha que obedecer a todos os desejos de seu mestre. Jesus cumpriu perfeitamente os papéis de rei e servo. Ele proferiu e agiu como rei. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele também proferiu e viveu as palavras de um servo. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, João 6:38 da manhã. Ele obedeceu continuamente a todos os desejos de seu Pai. Lucas. O terceiro evangelista, Lucas, corresponde ao terceiro ser vivo. Ele vê Jesus como um homem. Lucas era médico, preocupado com pessoas, e é apropriado que ele veja Jesus dessa maneira. Somente Lucas nos dá todos os detalhes humanos do nascimento de Jesus. Ele conta a história da visita de Gabriel a Maria e sua concepção. Somente Lucas menciona a hospedaria em Belém e a manjedoura onde Jesus dormiu pela primeira vez. Como Mateus, Lucas apresenta a genealogia de Jesus, mas não da mesma forma. Mateus começa com Abraão e passa por Davi. Lucas começa com Maria e remonta a Adão. As palavras finais de Lucas, capítulo 3, são: o filho de Adão, o filho de Deus. A palavra Adão em hebraico significa homem. Portanto, podemos retraduzir isso como: o filho do homem, o filho de Deus. Somos gratos a Lucas por outros detalhes mais pessoais da vida de Jesus. Somente ele nos conta como a multidão expulsou Jesus de sua cidade, Nazaré. Somente Lucas relata como Jesus suou gotas de sangue no Getsêmani. A comissão no final de Lucas incluía as palavras: em seu nome, seria pregado o arrependimento e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Ele se concentra no arrependimento, na resposta humana ao Evangelho e em sua recompensa, o perdão. John. O Evangelho de João corresponde ao quarto ser vivente, a águia voadora. A águia pertence aos céus e, portanto, representa Deus. João vê Jesus como Filho de Deus. Os outros três seres são criaturas da terra. Como seria de se esperar, o Evangelho de João é muito diferente dos de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus e Lucas têm uma história de nascimento terrestre e uma genealogia de Jesus. João não faz isso. Em vez disso, ele apresenta uma história de nascimento celestial. Encontramos as declarações simples, diretas e sublimes. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Logo depois, lemos: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Lucas, a história do nascimento é humana. Em João,
é divina. João é o evangelho do Eu sou. Somente João registra as grandes afirmações de Jesus. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quem, senão Deus, pode dizer tais coisas? Nenhum outro mestre ou líder religioso, antes ou depois, jamais proferiu palavras como estas. Deus estava em Jesus e ele proferiu essas palavras por meio de sua boca. Jesus nunca disse que era Deus, mas 21 vezes no Evangelho de João, no texto grego, ele pronunciou as palavras, Eu sou, ego eimi. Séculos antes, Moisés perguntou a Deus qual era o seu nome. Em resposta, recebeu as famosas palavras, Eu sou quem sou, é acento circunflexo x3 e 14 da manhã. Para os judeus, eu sou, fazia parte do nome divino. Quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, os judeus interpretaram suas palavras como uma blasfêmia de ser Deus. Pegaram pedras para atirar nele. A morte por apedrejamento era a pena para a blasfêmia na lei de Moisés. Veja o nome de Deus e o nome de Jesus. Perto do fim do seu evangelho, João cita as palavras de Tomé, meu Senhor e meu Deus, João 8:28 da noite. Ele viu Deus em Jesus. No final do evangelho de João, encontramos a comissão. A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, eles lhes serão perdoados. Se não os perdoardes, eles não lhes serão perdoados. Como Lucas, a comissão de João inclui o perdão dos pecados, mas desta vez os próprios discípulos receberam o poder de perdoar. Para os fariseus e mestres da lei, isso era blasfêmia. Quem é este que profere blasfêmias? Disseram eles em outra ocasião, quem pode perdoar pecados, senão Deus? Lucas 5:21 da manhã. Em certo sentido, eles estavam certos. Somente Deus pode perdoar pecados. Mas Deus veio para viver no homem. Que contrastes! Rei e ainda servo, homem e ainda filho de Deus. Que incrível, que maravilhoso, que além da imaginação humana. Alguma outra pessoa na história combinou tais opostos. No entanto, é isso que Jesus foi e é. O Rei servo, o homem Deus. Uma visão do corpo de Cristo. Podemos concluir, com razão, que o profeta Ezequiel e João, no Apocalipse, tiveram visões de 4 aspectos diferentes de Jesus. Podemos encerrar nosso estudo aqui, satisfeitos com a observação dos padrões surpreendentes das Escrituras e regozijando-nos com a nova luz que eles lançam sobre o caráter e a pessoa do nosso maravilhoso Salvador. Muitos, sem dúvida, já viram até aqui, mas não viram mais adiante. Mas Ezequiel viu 4 seres viventes, em vez de apenas um. E os 4 se moviam em perfeita harmonia. João viu 4 seres viventes no centro e ao redor do trono. Por que não apenas no trono? A resposta é que essas visões não eram apenas de Jesus, mas de todo o corpo de Cristo. Ezequiel e João não estavam vendo apenas Jesus, mas também homens e mulheres que haviam sido transformados à sua semelhança e compartilhavam seus atributos. Os seres viventes representavam pessoas que haviam se tornado exatamente como Jesus. Que evangelho maravilhoso é este! O Rei servo, o homem Deus, ter vindo ao mundo há 2000 anos. A boa notícia adicional é que ele é o primogênito de uma multidão de outros que se tornarão reis servos e homens deuses. Este é um evangelho dentro de um evangelho. Nós também devemos reinar com ele. Nós também devemos ser servos de Deus e dos homens. Embora humanos, também devemos ser filhos e filhas de Deus e nos tornar participantes da natureza divina. O Espírito Santo que habitou em nosso Salvador Jesus foi o Espírito que o tornou Rei, servo, homem e Deus. O Espírito Santo em nós nos dá poder e autoridade régios.
Ele nos dá a atitude humilde de servos e o poder de servir. Pelo Espírito Santo, nós também manifestaremos a natureza de Deus. Agora, consideraremos esses 4 seres viventes mais de perto e, com a ajuda do Espírito Santo, veremos algo da glória que se manifestará no corpo de Cristo. Que as visões de Ezequiel e João se tornem novas visões transformadoras para nós. Reis. Jesus foi e é o Rei dos Reis. Paulo o descreve como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, 1 Terámetro 6:15 da manhã. João o descreve como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, AP 5:14 da tarde, e vê o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, escrito em seu manto e em sua coxa, AP 7:16 da noite. Originalmente, Rei dos Reis era o título dos reis da Babilônia e da Pérsia. É usado para Nabucodonosor, rei da Babilônia, EZ 26:7 Daniel 2:37 da manhã, e Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras 7:12 da manhã. Esses reis tinham grandes impérios e governavam muitos outros reis, cada um dos quais era governante de seu próprio país. No entanto, esses reis inferiores estavam sempre sujeitos e dependentes do grande rei central de todo o império. Esta é uma imagem do corpo de Cristo. Jesus é o grande Rei dos Reis, e cada membro do seu corpo é um rei sob ele. Cada membro está destinado a ter o poder e a autoridade de um rei. O que significa então ser um rei? Precisamos olhar novamente para Jesus. Que tipo de rei ele era? Como os reis antigos, ele tinha poder absoluto. Todos os seus desejos e ordens eram obedecidos. Todos e tudo estavam sujeitos a ele. Ao contrário dos reis antigos, ele exercia seu poder apenas para o bem. Também, ao contrário deles, ele voluntariamente transferia seu poder a outros. Antes de iniciar seu ministério público, Jesus demonstrou completa autoridade sobre seu próprio corpo. Ele demonstrou que governava sobre si mesmo. Mateus diz: depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome, 4:2. Somente ao final dos 40 dias Jesus sentiu fome. Durante os 40 dias, ao que parece, ele não sentiu desejo por comida. As verdadeiras dores de fome só começam quando o corpo consome toda a gordura disponível. O que normalmente chamamos de fome nada mais é do que o corpo pedindo sua ingestão diária esperada. Quando Jesus atingiu a fome extrema, ele ainda recusou a oportunidade de comer. Ele não cedeu a nenhum apetite corporal, por mais forte que fosse. Provavelmente ele enfrentou a morte por inanição, mas ainda assim permaneceu o senhor de seu corpo. Jesus também tinha autoridade sobre Satanás. Após seu jejum, ele foi capaz de ordenar que Satanás se afastasse dele. Ao longo de seu ministério, ele teve controle total sobre o mundo espiritual. O próprio Jesus tinha essa autoridade e deixou claro que seus seguidores também a teriam. Em Mateus 10:1, lemos: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos malignos e curar toda doença e enfermidade. Em Lucas, ele disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu lhes dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e vencer todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Lucas 10:19 da manhã. Jesus também tinha autoridade sobre doenças. Ao cair da tarde, muitos endemoninhados foram trazidos a ele, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Mt 8:16 da manhã. Nenhuma doença poderia resistir a ele. Ele deu uma ordem, e a doença desapareceu. Essa autoridade também não era exclusiva de Jesus. Ele a transmitiu aos seus discípulos. Eles imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Marcos 4:18 da tarde. Jesus também impressionou seus discípulos com seu controle sobre os elementos. Quem é este? Até os ventos e as ondas lhe obedecem. Mt 8:27 da manhã. Nisso, ele também não estava sozinho nas Escrituras. Séculos antes,
Elias havia predito uma seca de 3 anos e então orado por chuva, e os céus se abriram. Quando Jesus não tinha barco, ele andou sobre as águas. Pedro, quando teve fé, também foi capaz de fazer isso. Quando a comida acabou, Jesus alimentou uma multidão com alguns pães e peixes, mas até isso ele fez pelas mãos de outros. Surpreendentemente, há um tipo de autoridade menos visível na vida de Jesus. Não vemos sua autoridade sobre o homem. Ele não era como um rei terreno. Ele disse claramente que seu reino não era deste mundo. Em sua tentação, Satanás lhe ofereceu todos os reinos deste mundo em troca de um ato momentâneo de adoração. Jesus recusou. Esse não era o caminho de seu pai. Seu plano era governar os corações de seu povo por meio da cooperação voluntária, não governar seus corpos pela força. Jesus reinará até que todos os inimigos estejam sob seus pés. Mas o que são os seus pés? São parte do seu corpo. Os pés são a última parte do corpo a nascer e simbolizam aqueles que vencem e reinam com ele. Jesus transferiu toda a sua autoridade real aos discípulos. Além dos versículos citados anteriormente, lemos também o seguinte: Em verdade vos digo, todo aquele que crê em mim fará as mesmas coisas que eu faço, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 2:12 da tarde. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. João 8:21 da noite. Muito mais tarde, João escreveu: Porque, como ele é, também nós somos neste mundo. 1 João 4:17 da manhã. Em Apocalipse 3:21 da manhã, lemos as palavras: Ao vencedor, eu lhe darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. No mundo, reis não são servos e servos não são reis. Reis e governantes terrenos governaram para seu próprio prazer e benefício. Muitos trouxeram miséria indizível aos seus súditos. Acabamos de terminar um século em que tiranos cruéis torturaram, mataram e fizeram morrer de fome milhões de pessoas. Hitler, Stalin e Mao Tse-tung superaram todos os que os precederam na profundidade e extensão de sua brutalidade e no sofrimento que causaram a multidões de pessoas inocentes. Os governantes no reino de Deus serão imensuravelmente diferentes. Serão servos de Deus, fazendo constantemente a sua vontade e, com base nisso, servos dos outros. Para Jesus, sua total obediência como servo à vontade de seu Pai foi a base de sua total autoridade como rei. Assim deve ser para aqueles que o seguem. Eles agirão continuamente em total obediência ao seu Pai Celestial e, assim, estarão qualificados para compartilhar o trono com seu filho primogênito. Servos. Como eu disse, um servo nos tempos antigos era exatamente o oposto de um rei. Um rei tinha autoridade e poder absolutos. Um servo nada mais era do que um escravo e uma posse de seu senhor. Ele não tinha direitos próprios. Cada desejo de seu senhor era uma ordem. Jesus foi o servo perfeito de seu Pai. Ele disse: Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. João 6:38 da manhã. Assim como um antigo escravo estava disponível para obedecer aos desejos de seu senhor terreno 24 horas por dia, Jesus dedicou cada momento ao seu Pai Celestial. Ele não era guiado, controlado e governado por seus desejos e ambições naturais. A vontade de seu Pai anulava totalmente cada pensamento, palavra e ação. Os antigos escravos serviam seus senhores por compulsão. Não tinham escolha. Não queriam passar o tempo todo servindo a outra pessoa. Preferiam viver suas vidas de acordo com seus próprios desejos e vontades. Infelizmente para eles, não tinham direitos e não eram livres para escolher. Jesus serviu ao Pai por sua própria escolha. Ele se deleitava em fazer a vontade do Pai. Para ele, isso não era problema nem dificuldade, pois em todas as situações seus desejos e objetivos eram os mesmos que os do Pai. Este serviço ao seu Pai foi o fundamento do seu serviço aos seus semelhantes. Maravilhosamente,
O serviço à sua própria criação está no coração do Pai Criador, e esse mesmo serviço está no coração de seu Filho. Jesus manifestou seu coração de servo da forma mais bela quando lavou os pés de seus discípulos. Ele os instruiu a também lavarem os pés uns dos outros. Sua vida foi o modelo para seus seguidores. Ele disse aos seus discípulos: Se vocês me amam, obedecerão, guardarão os meus mandamentos. João 2:15. Em muitas de suas cartas, Paulo se apresentou aos seus leitores como servo ou escravo de Jesus Cristo. Em outras cartas, ele se apresentou como apóstolo de Jesus Cristo, mas o significado original da palavra apóstolo não é muito diferente de servo. Significa simplesmente alguém que é enviado. Pedro, Tiago e Judas também se apresentaram aos seus leitores como servos de Jesus Cristo. Por natureza, não somos servos voluntários de Deus. Seguimos nossos próprios desejos, vontades e ambições em tudo o que fazemos. Somos escravos de nossas próprias paixões e apetites. Jesus disse de forma simples: Em verdade vos digo, todo aquele que peca é escravo do pecado. João 8:34. Como podemos ser servos fiéis de Jesus? Jamais conseguiremos isso lutando e nos esforçando. Jamais conseguiremos fazê-lo pelos esforços da nossa própria vontade. Ele não é um capataz que exige serviço de seus seguidores. Em Mateus 11:28, ele disse: O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O seu jugo é suave e o seu fardo é leve, porque queremos fazer a sua vontade. Assim como Jesus era um com seu Pai e se deleitava em fazer a sua vontade, nós nos tornamos um com ele e nos deleitamos em fazer a sua vontade. Tornamo-nos seus servos por meio de uma transformação interior e de uma mudança de coração. Em João 13:15, Jesus até tirou o título de servos de seus discípulos. Ele disse: Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Quando somos um com ele, podemos simplesmente fazer a nossa própria vontade, e milagrosamente e maravilhosamente estamos fazendo a sua vontade. Fazemos o que queremos fazer com total liberdade e descobrimos que o estamos servindo. Humanos. Em Jesus, Deus se manifestou como um ser humano. Antes de Jesus vir, ele se manifestou de outras maneiras. As leis e rituais do Antigo Testamento eram sombras da verdade divina. Os antigos sacerdotes também revelavam Deus, mas não claramente. As Escrituras revelavam Deus aos poucos que as possuíam e conseguiam compreendê-las. Jesus foi muito além de todas as revelações anteriores quando revelou Deus em forma humana. Ele era a revelação perfeita de Deus, mas até ele tinha limitações. Ele mesmo disse: Tenho um batismo com o qual devo ser batizado, e como estou limitado até que ele se cumpra. Ele havia aceitado limitações quando veio à Terra em forma humana. Ele estava limitado a um corpo físico. Ele só podia ser um tipo de pessoa. Ele era um homem, e não podia também ser uma mulher. Ele veio como um judeu. Ele não podia também ser um chinês, um indiano ou um africano. Ele trabalhou como carpinteiro. Ele não podia ser um pescador, um fazendeiro, um enfermeiro, um atleta, um músico ou qualquer outra das inúmeras ocupações agora disponíveis para a raça humana. Ele só atingiu a idade de 33 anos. Ele nunca se tornou pai, ou uma pessoa mais velha. Ele expressou Deus totalmente na única pessoa que ele era, um homem, carpinteiro judeu e pregador itinerante. Seu corpo inteiro será uma expressão e manifestação de Deus através do vasto e variado espectro que compreende a humanidade. Como será lindo ver Jesus manifestado como homem e mulher, em todas as raças, em todas as idades, em todas as ocupações, com todas as aparências físicas. A luz pura consiste na soma de todas as cores individuais. Quando todas as luzes coloridas de cada membro do corpo de Cristo se unem, elas produzem a luz pura e brilhante de Deus. Ao longo dos séculos anteriores,
A igreja alegou manifestar Deus. Milhões, se não bilhões, de pessoas acreditaram nessa afirmação. Que manifestação limitada! O clero era um subconjunto muito pequeno da raça humana. No catolicismo romano, eles eram restritos a homens celibatários, principalmente europeus, que sempre tiveram apenas uma função: o sacerdócio. Isso não era Deus se tornando homem. Naquele sistema religioso, ele era restrito a uma minúscula minoria da humanidade. Mesmo o sacerdócio divinamente ordenado da antiga aliança estava disponível apenas para um grupo muito pequeno de pessoas. Só podiam ser homens, com idade entre 30 e 50 anos, e da tribo de Levi. Mulheres, jovens, idosos e pessoas de outras tribos eram todos excluídos. O verdadeiro corpo de Cristo, quando manifestado, será plenamente humano. Alcançará todo o espectro da raça humana. Será uma vasta extensão de Jesus, sua cabeça. Filhos de Deus. Passamos para a quarta e mais surpreendente parte do nosso estudo. O Evangelho de João, mais claramente do que os outros três, revela Jesus como Filho de Deus. Como já observamos, João simplesmente afirma: o Verbo era Deus. Ele também cita a confissão de Tomé: meu Senhor e meu Deus. Além disso, registra 21 ocorrências em que Jesus usou o nome divino: eu sou. Por 2 vezes, relata como os fariseus tentaram apedrejar Jesus pelo que consideravam suas alegações blasfemas. Dessas e de outras maneiras, o Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus. Todos os outros escritores do Novo Testamento também viam Jesus como Filho de Deus. Paulo escreveu que Deus se manifestou em carne, 1 Terámetro 3:16 da manhã. O escritor aos Hebreus descreveu Jesus como o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, HB 1:3. O Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus e seus seguidores como meros homens e mulheres, com uma lacuna intransponível entre os dois. É essa a mensagem do Novo Testamento e, de fato, de toda a Bíblia. Durante séculos, foi isso que a Igreja ensinou. Na verdade, não é muito diferente do que os antigos gregos acreditavam, e os hindus acreditam hoje, sobre seus deuses. Para eles, os deuses são seres mágicos de outro mundo, completamente separados das criaturas de carne e osso que somos. Jesus se via como uma espécie diferente de seus seguidores. Ele se considerava uma classe de seres totalmente separada. Vejamos suas palavras novamente. Jesus disse: eu e o Pai somos um, 10:30 da manhã. Os judeus reagiram pegando pedras para atirar nele. Jesus disse-lhes: tenho-vos mostrado muitos milagres grandiosos da parte do Pai. Por qual destes me apedrejais? Não é por nenhum destes que te apedrejamos, responderam os judeus, mas pela blasfêmia, porque tu, sendo um simples homem, te fazes Deus. 31:32. As palavras que tanto ofenderam os fariseus foram: eu e o Pai somos um. Eles interpretaram essas palavras como uma afirmação blasfema de ser Deus. Jesus não apenas fez essa afirmação para si mesmo, mas também a estendeu aos seus discípulos. Ele orou por seus discípulos, e por todos aqueles que viriam a crer nele ao longo dos séculos, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 5:21 da tarde. Sua unidade com o Pai não era algo reservado a si mesmo. Ele orou para que seus seguidores também conhecessem e experimentassem essa unidade. O que Jesus orou nunca foi apenas uma ilusão. Ele sempre orou de acordo com a vontade de seu Pai e, consequentemente, todas as suas orações foram atendidas. Qualquer oração que Jesus fez foi tão boa quanto uma declaração de fato do que iria acontecer. Ele orou para que seus seguidores se tornassem um com ele e com o Pai. Podemos, portanto, considerar como um fato que seus seguidores se tornarão um com ele e com o Pai. Os fariseus acusaram Jesus de blasfêmia.
Como Jesus respondeu a eles? Ele disse: Não está escrito na lei de vocês. Eu disse que vocês são deuses. Se ele chamou de deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, o que dizer daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Por que, então, vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse: Sou filho de Deus, 34-36. Jesus não negou a acusação. Em vez disso, estendeu a acusação novamente aos seus seguidores. Ele citou o Salmo 82:6. Eu disse: Vocês são deuses. Vocês são todos filhos do Altíssimo. Essa passagem falava de deuses, no plural. Jesus mostrou que estava totalmente em consonância com as Escrituras, não apenas ele, mas também seus seguidores, afirmarem ser filhos e filhas de Deus. Jesus continuou sua resposta aos fariseus com as palavras: Não acreditem em mim, a menos que eu faça o que meu Pai faz. Mas, se eu faço, mesmo que vocês não acreditem em mim, acreditem nos milagres, para que vocês saibam e entendam que o Pai está em mim, e eu no Pai. 37-38. Os milagres e outras ações de Jesus mostraram que Deus era seu Pai e que ele era o Filho de Deus. No entanto, ele chamou e equipou seus discípulos para fazerem as mesmas coisas que ele. Ele disse: Eu lhes digo a verdade. Todo aquele que crê em mim fará o que eu faço e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 2:12. Os mesmos milagres que provaram que Jesus era o Filho de Deus provarão que seus seguidores são filhos de Deus. Jesus enfatizou que nada fez por si mesmo. O Pai que vivia nele fez tudo. Vocês não creem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas. Ao contrário, é o Pai, que vive em mim, que realiza a sua obra. João 2:10. Ele prosseguiu, fazendo a promessa surpreendente aos seus discípulos de que ele e o Pai também viveriam neles. Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. João 2:23. O Pai que viveu em Jesus também vive em nós. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Em outra ocasião, ele disse aos seus discípulos: Vocês são a luz do mundo. Pouco antes de deixar seus discípulos, Jesus disse a Maria Madalena: Vá até meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 8:17. Jesus não via seus discípulos como seres separados, de grau ou status inferior ao seu. Nem nos vê como seres inferiores. Ele morreu para que o Espírito de Deus que vivia nele viesse e habitasse em nós, e nos tornasse um com ele. Esse Espírito é o grande Eu Sou que também vive em nós. Esse Espírito nos torna filhos de Deus. Paulo falou disso como o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer entre os gentios as riquezas da glória deste mistério, que é Cristo em vocês, esperança da glória. CL 1:26 27. Esteve oculto às gerações anteriores a Paulo e continua oculto às gerações desde aquele dia. Mas agora, como então, Deus o está revelando novamente aos seus santos. Muitos anos depois, o próprio João escreveu: Como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus. 1 João 3:1. Nós também olhamos com admiração para o nosso chamado. Para um texto separado expandindo esta última seção, veja Eu Sou. O Espírito de Cristo. Retornamos agora à visão de Ezequiel para ler mais sobre o que ele viu. Falando dos seres viventes, ele escreveu: Suas asas estavam estendidas para cima. Cada um tinha 2 asas, uma tocando a asa de outro ser vivente de cada lado, e 2 asas cobrindo o seu corpo. Cada um ia em linha reta para a frente. Para onde quer que o Espírito fosse, eles iam, sem se virar enquanto andavam. Ezeu 1:11 da manhã, 12.
Esses 4 seres viventes se moviam juntos em perfeita harmonia, e moviam-se para onde quer que o Espírito os levasse. Paulo repetiu isso com as palavras: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, RM 8:14 da manhã. Por natureza, não somos reis, servos ou filhos de Deus. Não temos o poder de governar nem a humildade para servir. Não somos nada além de humanos degradados, desprovidos de Deus. Não podemos ser nada disso por nossa própria sabedoria, força ou força de vontade. O Espírito de Cristo é o grande transformador. Até mesmo Jesus nada fez com suas próprias forças. Ele mesmo disse: o Filho não pode fazer nada por si mesmo, e eu não posso fazer nada por mim mesmo. Ele dependia totalmente do espírito interior de seu Pai para tudo o que fazia. Esse espírito nele era o rei autoritário e o servo obediente. Esse espírito era o homem perfeito e o Deus todo-poderoso. O mesmo espírito que estava nele está agora em nós. O que é impossível ao homem natural é possível a Deus. O mesmo espírito que fez de Jesus um rei fará reis dos membros do seu corpo. O mesmo Espírito que fez de Jesus um servo também fará dos membros do seu corpo servos. O mesmo Espírito que era Deus em Jesus será Deus também naqueles que o seguem. Por esse Espírito, eles se tornarão um corpo glorioso e unido, movendo-se em perfeita unidade e harmonia. Por esse Espírito, eles serão um com o outro e um com Deus. Um amigo transmitiu as seguintes 4 profecias do Antigo Testamento sobre um ramo. Estão chegando os dias em que levantarei um renovo justo de Davi, que reinará com sabedoria. Jeremias 23:5-6. Eis que farei sair o meu servo, o renovo. Zacarias 3:8. Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Zacarias 6:12 da manhã. Naquele dia, o renovo do Senhor será formoso e glorioso. Isaías 4:2. Mais uma vez eles correspondem aos 4 seres viventes. Eu sou,